Boa tarde. Idanha Nova é fértil na intensidade das suas tradições religiosas, que ganham um relevo especial nesta Semana Santa. Com o auxílio de António Catana, olhamos o dia de Sexta-feira Santa e o anúncio de ressurreição que chega com o dia de Páscoa. Antes, porém, os temas da atualidade religiosa que destacamos. A Igreja Católica dá hoje início à celebração dos dias mais importantes do seu calendário litúrgico. A morte e a ressurreição de Jesus são assinaladas por estes dias em todo o mundo. Viver os dias do Tríduo Pascal como uma experiência de caminho é a proposta do jesuíta Nuno Branco para estes dias em que a Igreja Católica se debruça sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Um acontecimento que não fica fechado no tempo e na história, mas convida a uma adesão pessoal. A tradução para hoje é a pessoa então, começar este caminho, não é? Começar este caminho do tríduo, ter por hábito a Eucaristia, perceber o que é que está ali por trás, mas não ficar só num conhecimento racional, mas fazer o caminho da experiência, não é? Experimentar como é que eu posso me relacionar. Quem é este senhor que lavou os pés a Pedro e que também quer me lavar a mim os pés, não é? O gesto do lava-pés é um dos símbolos da celebração de Quinta-feira Santa, cerimónia que institui o sacramento da Eucaristia enquanto memória da presença de Jesus antes de ser entregue e ainda o sacramento da ordem. Uma coisa que é um grande desafio para a juventude, mas para todos nós, que é Deus, eu não posso prever o comportamento de Deus, não é? Portanto, aquele gesto foi um escândalo. Mas para dizer o que é que Deus continua a ser motivo de escândalo para nós. A partir do momento em que eu não consigo prever, não consigo apropriar, não consigo definir quem é Deus, não consigo circunscrevê-lo, é escandaloso, porque eu gostava que Deus ficasse encerrado na minha maneira de pensar. Portanto, Deus é escandaloso na medida em que rasga coisas que eu já tinha por assegurado, não é? Portanto, acho que a fé é um bocadinho também isto, a pessoa pôr-se em caminho, numa atitude de confiança e, portanto, deixar-se surpreender por Deus. Sexta-feira Santa é o dia de silêncio em que a cruz se impõe pela morte de Jesus. Junta-se ao Sábado Santo como o dia em que não se celebra a Eucaristia. Segue-se no domingo a surpresa da ressurreição. Qual é o escândalo da ressurreição? É eu batizar o meu olhar e olhar para a minha vida no meio do sofrimento, e não é pactuar com ele, nem achar, então vamos... Mas é eu no meio do sofrimento, no meio da tragédia, da dificuldade, da exigência, ter um olhar de ressuscitado, não é? Passar da crucificação à ressurreição é uma exigência para todo cristão. A ressurreição tem que se passar ainda pelo crucificado, não é? E por esta entrega da vida. Às vezes podemos ir logo a correr para a ressurreição, ou então há também quem fique parado no crucificado e esquece que ele é o ressuscitado. E aqui voltamos outra vez nós a mais uma tensão e um equilíbrio, que é o crucificado é o ressuscitado é o crucificado. Portanto, acho que o Tríduo Pascal hoje pode nos ajudar a entrar neste caminho de descoberta quem é este Senhor que dá a vida por mim, não é? O conjunto de celebrações que se desenrolam no Tríduo Pascal remontam ao século IV, seguindo as indicações deixadas pelos Evangelhos sobre estes acontecimentos. Nestes dias se faz memória dos derradeiros passos de Jesus, abrindo caminho para a esperança que a ressurreição aponta. A criação musical desempenha na liturgia um caminho vivencial. Sentir e viver a Quaresma com a sonoridade da música. A Quaresma é um período de 40 dias marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência, que serve de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão. Para ajudar os católicos a viverem este tempo litúrgico,
A criação musical é um elemento forte que eleva os sentidos da pessoa em direção à Páscoa. Logo à partida, há todo um livro de polifonia do Frei Manuel Cardoso, meados do século XVII, que é absolutamente deslumbrante. Tem muito a ver com uma religiosidade muito intimista, que eu acho que tem muito a ver também com a religiosidade portuguesa, quer dizer, a ideia de que não é uma religiosidade dramática, como a espanhola, trágica, não é? É uma coisa interior. A música desperta os sentidos e apela à interioridade. Um património que merece ser descoberto e divulgado para uma melhor vivência da liturgia quaresmal. Esta ideia de interiorizar a dor de Cristo, que nós achamos que é essencial no período da Quaresma, de perceber o que é que significa o sacrifício de Cristo, eu acho que isto está muito patente. Às vezes é mais eficaz através de uma mensagem musical do que propriamente de uma mensagem por palavras. O peso das palavras e a cor da música abrem caminho a uma espiritualidade quaresmal. Pilares que situam o cristão na dor de Cristo na cruz. A dor de Cristo é o caminho da nossa libertação, quer dizer, portanto, não implica uma dor física, portanto, aquelas ideias medievais das penitências físicas e do castigo do corpo e tudo mais, que eu acho que são completamente anticristãs, não passam pela cabeça. Aqui é uma questão espiritual, é uma questão de compreender que há uma redenção, que essa redenção teve um preço e que é um motivo simultaneamente de dor, porque nós partilhamos a dor de Cristo, mas de alegria, porque partilhamos daquilo que essa dor nos deixou. Não é? O preço da dor conduz à alegria pascal. Na liturgia antiga havia uma dimensão teatral. A noite deu lugar à luz do dia. Por exemplo, no sábado, aleluia, no momento da comunhão, caíam os panos pretos que tapavam os altares, os panos que tapavam os vitrais para entrar a luz, lançavam-se foguetes fora da igreja. Havia uma espécie de aparelho dramatúrgico que ajudava a esta ideia de repente fazer-se a luz. Até na criação musical, o autor consegue transmitir a passagem do roxo doloroso para a luz do triunfo. Dou-lhe um exemplo muito concreto. O credo da missa em si de Bach. Aquele núcleo duro mesmo do credo, Ed Incarnatus, encarnou, não é? E é uma coisa muito suspensa no tempo, com um motivo descendente, porque Deus está a descer à terra. Depois, crucifixus, não é? Foi crucificado. E é uma espécie de suspensão no tempo, como se não pudéssemos acreditar que um crime, uma tragédia daquela está a acontecer. E depois, de repente, o Ed Resurrexit e ressuscitou. É um motivo ascendente, jubiloso, é uma explosão de cor. Portanto, a música realmente tem uma capacidade de evocar estados da alma. A música a desempenhar um papel central na vivência do cristianismo no tempo da Quaresma. Num texto do cônego João Aguiar Campos, fica-nos o Evangelho por outras palavras. A luz intensa não deixa olhá-la. No entanto, mostra os contornos de cada coisa e ajuda os passos a seguir seguros. Empurra as trevas, anula o medo e enche os olhos de flores. A luz definitiva nasceu neste jardim, onde os homens ontem choraram, pensando que a noite teria todo o poder. Mas, afinal, a noite nada pode. Não pode sequer manter fechada a porta de um túmulo. Erga-se então do nosso coração o hino. Os que choravam cessarão o pranto, brilhará novo sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo, ressuscitou o Senhor. Os que nos duros campos trabalharam voltarão entre vozes de alegria, erguendo ao alto os frutos da colheita. Ressuscitou o Senhor.
Já ninguém viverá sem luz da fé. Já ninguém morrerá sem esperança. O que crê em Jesus venceu a morte. Ressuscitou o Senhor. Temas em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Sexta-feira Santa é um dos momentos centrais do tríodo pascal que, em Idenha Nova, adquire uma vivência especial com a identidade religiosa a dar a mão à riqueza da interpretação popular. António Catana há muito que estuda e acompanha estas tradições. Muito obrigado por estar uma vez mais connosco. Eu agradeço também. Amanhã é este grande dia de Sexta-feira Santa que também, nas tradições populares ali de Idenha Nova, adquire também uma dimensão muito própria. Sim, muitíssimo própria e que, efetivamente, é vivida em todas as paróquias. Na grande maioria, realiza-se, em quase todas, a procissão do enterro do Senhor, sempre na Sexta-feira Santa, mas há também outras particularidades noutras localidades, como, por exemplo, voltemos agora neste momento a Monsanto, para referir, por exemplo, o descimento da cruz. É de facto, no meio de um silêncio sepulcral, é de uma beleza extraordinária assistirmos ao descimento da cruz. O que acontece é num momento próprio, é retirado o Cristo, descravado, os irmãos, continuamos a falar dos irmãos da misericórdia, o papel fundamental que eles têm neste tipo de tradições, eles descravam o Cristo, depois com os panos alvos, brancos, de linho, com muita calma, com uma serenidade fantástica, conseguem depois retirá-lo e colocá-lo, portanto é um Cristo articulado, não é? E depois colocam-no no esquife, para depois prosseguir a procissão. Mas eu queria referir que, além deste descimento da cruz, consegui investigar e descobri que em 17 de abril de 1615, uns frades franciscanos, foi a primeira vez que fizeram este tipo de cerimónia em Salamanca. E que, certamente, como se sabe, havia uma grande ligação, e como eu já lhe disse, houve um convento em Monfortinho franciscano e outro na Vila de Idenha Nova, e certamente, com esse intercâmbio que havia entre os próprios frades, deve ter chegado a nós e teria talvez existido noutras freguesias do nosso concelho, mas neste momento só se preserva, de facto, em Monsanto, essa situação. E lá também diz que foi um frade franciscano que fez um sermão de meia hora e que depois foram os próprios frades que retiraram a imagem e que depois a colocaram no esquife. Portanto, isto para dizer que, de facto, o enraizamento destas tradições no nosso concelho tem a ver muito precisamente também com a presença dos franciscanos. Das ordens religiosas, das ordens religiosas, neste caso concreto. Há também um elemento que é a escuridão, a noite, luzes tenues que vão brilhando. Muitas destas tradições e destas celebrações de paixão realizam-se na escuridão da noite, não é? Com iluminação tenue, de velas que as pessoas vão... Precisamente. A própria procissão, não é? Em várias... Ainda hoje se canta, que, por exemplo, no século IX era comum cantar-se a Verónica em Inglaterra. Há trabalhos de investigação que têm revelado isso. Depois foi-se perdendo tudo isso. Nós ainda, em várias localidades, se canta a Verónica, que se diz que para o povo foi a padeira, portanto não está nos Evangelhos, mas através da tradição oral chegou até nós, em que foi uma padeira que foi limpar o rosto de Cristo e que ficou estampado, conforme eles depois, quando cantam a Verónica,
o Cântico da Verónica, ao mesmo tempo vão desdobrando à medida que vão cantando, até que aparece esse tal rosto de Cristo. Portanto, isso faz parte da própria... E sempre toda a procissão, tudo decorre num ambiente sepulcral. As pessoas comportam-se lindamente. Depois há tão logo também, além de, em certos levam um banquinho, há sempre um irmão da misericórdia que leva um banquinho para, geralmente é uma jovem, não é? Que depois canta em certos locais, que são sempre os mesmos locais, como daqui a 100 ou 200 ou 300 anos, era ali que parava e tem que ser ali naquele sítio mesmo. E eles fazem isso. Assim como o Cântico dos Zeus, que também é muito interessante, com três, ou seja, o Cântico das Três Marias, também se faz, mas tudo isto sempre dentro de uma devoção que só quem lá vai e assiste é que, de facto, poderá testemunhar. Exatamente. Como eu estou aqui a testemunhar. Se nestas celebrações impera alguma penumbra, a escuridão da noite, o silêncio, isto é por oposição, o anúncio da ressurreição é mais ruidoso, não é? Precisamente. E aí há um encontrar-se na igreja, há uns apitos, há as adufeiras, há todo um ambiente de alegria, de anúncio. Na verdade... esse aspecto que é um encanto de quem vai à Idanha Nova e assiste no sábado, aleluia, ao momento que é anunciado pelo parco, aleluia, nem imagina o que é desde crianças, há imagens que se poderiam mostrar, de crianças que acompanham os pais, toda a gente, eu com a minha idade também levo um apito, toda a gente tem, outros levam os chocalhos, também tem a ver com os tempos passados, quando estávamos em tempos agrários, hoje quase que já não temos agricultura nos campos, infelizmente. Mas pronto, há todas essas sonoridades que depois de um tempo que havia em que os cânticos eram todos religiosos. Só se cantavam cânticos religiosos durante toda a Quaresma, não é? Mesmo quando se andavam nos trabalhos campestres, a moda das saixas, seja daquilo que for, em todos os trabalhos campestres, era tudo só cântico religioso. Ora, isto é uma maneira de extravasar fantástica e então na Idanha havia vida de uma intensidade fantástica nas várias freguesias. Por exemplo, repare que as pessoas em Monsanto, por exemplo, cada família leva um ovo, oferece à entrada da igreja, está o ovo. Se formos ver, o que é que simboliza o ovo? É esta passagem da morte para a vida, como sabe, os pintainhos nascem do ovo. E, portanto, ali, quando o pároco, depois da Idanha, com os seus familiares, lança 70 quilos de amêndoas em pacotes pequeninos, nem faz ideia da alegria, e pessoas idosas, novos, todos gostam de ficar com um pacote de amêndoas que é lançado da casa paroquial, não é? Depois o cortejo pelas ruas da vila. São centenas e centenas de pessoas. Vêm pessoas de Castelo Branco, vêm pessoas de outras localidades. É certamente manifestações religiosas que atraem gente, e atraem gente de todo o país. Precisamente, e neste momento temos já muita gente que vem. No ano passado, 2 autocarros da zona do Porto estiveram presentes, vieram de propósito para ver as nossas tradições, especialmente nesta parte. Há que realçar também o trabalho de preservação muito importante que tem estado a ser feito, também com o apoio da Câmara Municipal. Eu queria realçar isso. E também, já que amanhã é Sexta-feira Santa, para a originalidade de um curso de tradições religiosas populares que vão fazer. Vamos realizar, claro, tudo isto com o apoio da Câmara Municipal, que tem realizado um trabalho notável, na medida em que, efetivamente, vai apoiando todas estas manifestações que é preciso. Por exemplo, nós vamos realizando o 7º encontro de cantares quaresmais já este ano, vai ser, e que fazemos permutas em várias localidades da Beira Baixa e da Beira Alta. E a Câmara disponibiliza transportes, é preciso alimentar as pessoas que vêm, enfim, há toda... Entretanto, estão-se a fazer registros fílmicos através da própria autarquia e outros tipos de investigação. Mas a respeito deste primeiro curso de religiosidade popular, tem, para mim, a presença
de um professor da Universidade de Évora a falar de religiosidade popular no Alentejo, que tem um livro até com essa temática, que é o professor David Moraes, que é de facto um grande especialista nessa matéria e que irá na parte da manhã, além de primeiro fazer uma primeira abordagem a respeito do nosso Conselho, depois falará este professor David Moraes e depois vamos ter também a presença de um espanhol, Ángel Serrato Álvares, que vem da Universidade Complutense e que nos vai falar sobre manifestações ancestrales da religiosidade popular Tierras Galegas de la Raya. Um dos objetivos de todo... Não podemos, já o tempo não nos permite acompanhar o programa todo. Mas tem que falar no nome de um outro que vem falar sobre a alimentação. Há depois o Dr. Vascos Valadares Teixeira também irá falar sobre a parte gastronómica. Sobre modos de comer com modos, ritualidades alimentares na Quaresma. Há aqui um objetivo e todo este esforço que está a ser feito com o apoio da Câmara e de recolha e de gravação em registro fílmico e sonoro, de uma candidatura que vocês sonham, não é? Sonhar, acho que é próprio de todo português e sonhar é fácil, não é? E, portanto, nós temos esse sonho de, com o tempo, vamos fazendo o máximo de registros para haver uma candidatura para já a nível nacional, não é? E, portanto, património nacional. Muito bem, António Catana, muito obrigado por ter partilhado connosco ao longo desta semana também aqui no programa Eclésia. Eu também fico feliz por ter estado presente. Esta riqueza das tradições populares. Uma semana em que, ao longo dos dias, fomos conhecendo a dimensão espiritual e a densidade religiosa das celebrações pascais em Idanha Nova, porque não viajar até lá e conhecer ainda melhor esta realidade da fé e do sentimento popular. Ficamos por aqui, tenha então muito boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.